Olá, gente. Eu sou a Zoe. Como é que vocês estão? Bom, não sei se está todo mundo muito bem, porque eu, por exemplo, não estou, né? A situação está complicada para todos, como é de se esperar nesse momento, né? Que nós estamos em plena pandemia e um presidente irresponsável. Ou seja, a gente acorda todo dia tendo aquela sensação triste de que estamos sendo governados pela quinta série C da escola. Saca? Aqueles coleguinhas da quinta série. Então, é mais ou menos essa sensação que eu tenho. E falando nisso, eu tenho um assunto para falar que não é diretamente ligado à política, mas tem a ver com essa minha pauta que envolve crianças, né? Que envolve proteção à infância, aquela coisa toda. Apesar de não ter sido um caso brasileiro, a gente sabe que isso pode ocorrer no Brasil, né? Dependendo da situação. Bom, eu vou falar daquele caso do menino herói que salvou a irmãzinha de um ataque de cachorro. Que história é essa? Os pais da criança, das crianças em questão, né, do casalzinho de irmãos, né, que são os protagonistas dessa nossa história, né, foram visitar uns outros amigos, uma família que era amiga, né? E lá havia um cachorro, um pastor alemão, né? E eu não sei em que circunstâncias essas crianças estavam, que de repente o cachorro partiu para cima, eu acho que da menina, e o moleque, o irmão mais velho, de 6 anos, se colocou na linha, na mira do cachorro e foi atacado. Levou 90 pontos no rosto. Uma questão que é interessante que esse caso tem sido muito comentado, por exemplo, em canais que falam da questão dos animais, né? Não é um caso que está sendo comentado, por exemplo, em canais de política e variedades como o meu. Mas como eu tenho uma certa interação com animais, eu gosto de animais, gosto desse negócio, dessas discussões sobre pets e, e outros tipos, né? Incluindo esse tema é um tema que é do meu interesse, né? Eu estou com dificuldade de falar hoje, mas vocês, bom. Então é o seguinte, qual é a questão que eu trago aqui de diferente das que eu vi? Claro que tem o caso lá que os super-heróis, os atores lá da série Os Vingadores, mandaram mensagens. Eu achei muito bacana esse detalhe, né? Essa parte eu achei super bacana. Ou seja, os caras mostram o lado humano desses artistas
É algo que realmente sensibiliza, né? Agora, a questão que, que eu tô com uma pulga atrás da orelha nessa história. A minha questão é: onde estavam os adultos? Porque, assim, é essa conexão que eu tenho com o caso desse presidente que nós estamos tendo que aturar, né? Porque é aquela coisa, né? Você deixa duas crianças sozinhas com um cachorro que é até desconhecido delas. Eu não sei se elas conheciam o cachorro. É porque é o seguinte, né? Eu fico pensando, porque cachorro é assim, é considerado o melhor amigo do homem. Mas dependendo do cachorro, a situação é a seguinte: ele tem uns cachorros que se dão, que são sociáveis e se dão bem com praticamente várias pessoas. São aqueles cachorros assim que não estranham tanto um desconhecido, né? Mas tem outros que estranham, que ele tem assim um nível de fidelidade tão grande com o dono que qualquer intruso ali na casa ele já se estressa, né? Ou seja, e os animais eles têm esse potencial de estresse que faz parte da natureza deles, né? Gato, cachorro, dependendo da situação, você não não tem controle sobre certas coisas, ainda mais se as crianças estiverem, eu não sei como, se as crianças estavam sozinhas, muito provavelmente o cachorro ficou surtado ali, né? Que é uma coisa que, apesar de ser trágico o que aconteceu, né? É, não é uma coisa tão surpreendente assim, né? Lembrando que já houve um caso de um cachorro que atacou um molequinho na frente da casa dele e quem salvou a vida desse molequinho foi a gata da família, né? E a criança estava andando de bicicleta lá, uma criança de 5 anos andando de bicicleta meio que longe dos pais, né? Que dá a impressão porque os pais, porque tem o vídeo inclusive, né? A criança estava andando de bicicleta, o cachorro atacou, eu acho que os pais apareceram porque a criança começou a gritar e a gata foi lá, deu uma voadora em cima do cachorro e resolveu a situação. Olha só, quando a gente precisa, quando nós temos uma situação na qual uma gata tem que tomar uma atitude, é porque realmente tem alguma coisa acontecendo de muito errada com esses pais, né? Assim, a minha questão aqui é com os pais, né? Ou seja, onde é que estavam os pais desses garotos, né? Desses irmãos? Onde é que estavam os adultos dessa casa que deixam duas crianças
Ou seja, por que eu estou perguntando isso? Porque, assim, se o garoto de 6 anos teve que agir, teve que tomar uma atitude, muito provavelmente os adultos não estavam lá perto. Muito provavelmente os adultos estavam longe da cena. Porque não é possível, porque eu, por exemplo, não deixaria meus filhos. Se eu tivesse filhos, obviamente, se eu chego numa casa, tem um cachorro ali. Ok, o dono está querendo deixar o cachorro solto, direito dele. E eu não tenho nada contra esse tipo de atitude, né? Agora, eu não sou a favor que os pais, os donos, deixem esse cachorro circular entre os estranhos sem que o proprietário do cachorro, o dono do cachorro, o tutor do cachorro, como vocês quiserem chamar, né? Não esteja atento ao que acontece, entende? Como eu falei no vídeo lá que eu gravei sobre o caso do menino Miguel, que a Dondoca lá mandou a empregada passear com o cachorro, com o dog, né? Eu sou a favor daquilo que a gente chama de adoção ou compra responsável, né? Eu acho que eu não sou radical da adoção, né? Eu não costumo fazer esse discurso assim radical, assim, tem que adotar porque temos que ser contra a compra, não sei o quê. Eu tenho lá meus motivos, porque se vocês quiserem, eu até gravo um vídeo. Até já falei mais ou menos em vídeos passados sobre essa questão da compra e venda. O que eu acho a respeito disso. Mas se vocês quiserem que eu explique melhor, se vocês não estão com saco de ver aquele vídeo, eu faço outro, sem problemas. A situação então é essa. O garoto foi atacado, levou 90 pontos no rosto, né? Ficou um negócio bem feio. E o que eu digo aqui, né, um alerta que eu faço, assim, pais, se vocês levam crianças para uma casa e lá nessa casa tem um cachorro, não interessa se é um pastor alemão, se é um Rottweiler ou se é um Chihuahua, entendeu? Cachorro não é brinquedo. Criança não tem muita noção de, como eu falei, crianças fazem criancices. Crianças não têm muita noção assim, né, de limites. E os animais, eles têm os limites deles. Alguns mais, outros menos. Tem animais que aguentam bem um determinado tipo de brincadeira, né, um determinado tipo de carinho, né, e tal, e outros não aturam, né? Ou seja, tem toda uma questão aí do limite do animal, né? Isso temos que colocar. Infelizmente, poucas pessoas falam sobre isso, que os animais têm os limites, as crianças não podem abusar dos animais, né? Porque às vezes pode acontecer numa prática inocente acabar nesse tipo de situação.
Ah, lembro que houve uma notícia também de que um cachorro matou duas, dois bebês gêmeos, né? Porque ficou sozinho com as crianças. As crianças provavelmente começaram a chorar, querer a mãe, qualquer coisa assim. O cachorro ficou irritado e deu em tragédia. Outra, recentemente também, eu acho que no ano passado, uma argentina, já adolescente, né, foi querer ficar fazendo fotos com o cachorro de um que não era o dela, não era o cachorro da família. Ela chegou numa espécie de um churrasco, sei lá o que eles estavam fazendo lá, né? E tava naquela coisa de piscina e tal, e o cachorro tava lá. Aí a moça foi lá, resolveu querer ficar fazendo fotos com o cachorro. O cachorro ficou irritado e tacou a mordida no rosto dela. Ou seja, você tem que. Quando a gente conhece o nosso animal, a gente sabe até onde a gente pode ir com eles, né? Ou seja, a gente, por exemplo, nós, quando temos os nossos pets, né? É, eles. A gente acaba conhecendo eles. De uma certa forma, a gente acaba se acostumando, a gente entende os limites dele, né? Aí chega alguém que não conhece o animal, que não sabe qual é. Porque às vezes, dependendo do animal, também tem isso, né? Por exemplo, eu vou todo dia, toda vez eu vou na casa de uma prima minha e tá lá os cachorros. Eles sempre me tratando bem. Mas vai que num dia desses o cachorro não tá bem. O cachorro tá ou com algum problema de uma dor que ele esteja sentindo, um, um mal-estar, né? Alguma coisa desse tipo. E naquele dia eu vou tocar no cachorro e ele resolve me atacar. É uma coisa que pode acontecer, entende? Então, às vezes é interessante que o dono dos animais, né, os tutores, avisem, olha, não faça muito isso, hoje ele não está bem, não sei o quê. Faz uma advertência, diz, olha, não deixa ele quieto. Hoje está um dia que é melhor deixar ele quieto, porque às vezes o cachorro precisa ficar quieto, né? Precisa ficar no canto dele, né? E às vezes o animal quer ficar no canto dele, aí chega aquela visita, ai, olha que eu quero pegar. Aí o cachorro fica. Eu entendo o lado do cachorro, né? Dá para entender o lado dos bichinhos. E outra coisa, adultos têm que parar com essa brincadeira de dizer que pode entrar, ele não morde, né? Bom, costumo fazer minhas as palavras de um veterinário que eu ouvi faz tempo, mas há muito tempo mesmo, né? No programa do Jô, que eu acho que ainda era do SBT, se eu não me engano, onde um cara foi levar assim uns furões, né, para apresentar, né, tava começando aquela onda das pessoas a quererem adotar furão, né? Aí o Jô foi perguntar sobre alimentação, aquelas coisas todas sobre
como cuidar, né? E lá pelas tantas o Jô perguntou, ele morde? Aí o veterinário, muito sabiamente, disse, ele tem boca, né? Então, animais têm boca. Nós temos boca. Nós mordemos de vez em quando, né? Ou seja, de vez em quando a gente ouve crianças mordem umas às outras nas escolas, né? Se vocês puxarem uma pesquisa lá no Google e ver a quantidade de matéria que fala sobre criança de 1 ano foi mordida na escola por um coleguinha. Tá cheio. Acontece pra caramba. Pessoas assim que no momento de raiva resolvem morder o outro também. Então todo mundo morde. Todo mundo que tem boca, dente, né? Costuma morder, né? Em determinadas situações. Então, ah, o Holyfield, que o diga, né? Uma vez que ele teve a orelha dele arrancada pelo Mike Tyson, né? Quem se lembra disso? Então, ou seja, o cara foi lá com tudo na orelha do cara, né? Ou seja, então imagina, né? Então você não tem como é, achar que tá tudo bem, né? E os pais, assim, quando levarem filhos para casa de amigos que tem cachorro, fiquem de olho nas crianças. Assim, tipo, se o cachorro estiver no mesmo ambiente, fica de olho. Se as crianças não deixa as crianças sozinhas com o cachorro, ou com um gato, ou com sei lá quem, que qualquer outro pet que tenha na casa, né? Porque hoje em dia sabemos que as pessoas estão ficando cada vez mais exóticas com essas opções, né? Vídeo caso da nossa camarada Naja, maravilhosa. É, então, a gente precisa ter cuidado com essas coisas. E adultos, façam seu papel, né? Não deixem mais crianças de 6 anos ter que tomar uma atitude que você, como adulto, não tomou. Ok? Então é isso. Obrigada.